chamo José Leonídio Madureira Souza Santos. Sou servidor público há 35 anos. Ingressei no Serviço Público Federal em 76, no IBGE, trabalhando com geografia inicialmente, depois passando para economia industrial. Tenho uma militância política meados dos anos 70, assumo um compromisso junto com o setor da Igreja Católica, conhecido como Padres Espanhóis aqui no Rio de Janeiro, e iniciamos um trabalho em cooperativas de consumo em favelas no Rio de Janeiro, isso no início dos anos 80, 79, 80. Essa militância, rapidinho, você deu então no momento quase que ao mesmo tempo em que você inicia a sua carreira de servidor? Isso, minha carreira de servidor em 76, tá? E inicio uma militância junto com esse setor da Igreja Católica. Em 79 e 80 iniciamos um trabalho pensando na ideia de cooperativas de consumo em algumas favelas do Rio de Janeiro, que acaba tendo apoio de uma organização católica mediada aí por SERES, Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social, da CNBB, junto a uma agência de financiamento da Igreja Católica da Holanda, na época se chamava CEBEM. E esse projeto é implantado em 83 e chega ao seu fim, em 82 para 83, chega ao seu fim em 84 para 85, e um grupo de pessoas assume construir uma proposta mais efetiva no que tange a participação, uma gestão mais colegiada, enfim, dos interesses das pessoas que vivem nessas comunidades. E aí surge toda uma proposta de construção do CCAP. Tá? A minha iniciação na militância política, assim, partidária, acontece a partir de 76 e tem uma certa uma inserção maior em 77, até quando eu entro para a geografia da Fluminense. E lá me coloco em reflexão dos chamados dois grandes projetos da esquerda, que eu posso dizer assim, pelo menos um rotulando o outro, né? Reformista, o outro revolucionário e tal, né? E nesse momento eu acabo fazendo uma opção pela bandeira de liberdade de trabalhadores, de mais pobres oprimidos, coisa e tal, e não somente a discussão da liberdade democrática. Então optei por um campo mais de luta, não um campo mais das reformas. Tá? E aí na época o movimento de emancipação do proletariado, chamado MEC, isso faz parte da história, né? Então, paralelo a essa minha militância política, partidária, eu mantive uma militância junto a favelas a partir desse trabalho da Igreja Católica com alguns padres. Né? No rompimento em 84, 85, assume-se uma posição clara de um movimento mais laico, coisa e tal, né? Não submetido a uma lógica, uma ideologia, um posicionamento de algum setor da Igreja Católica, mais amplo nesse sentido. Tá, então teve essas duas linhas de atuação minha, uma a questão das favelas e outra no MEP, e que aí eu fiz uma opção dentro do MEP a não ficar no movimento estudantil, a atuar em bairro. Fiz essa opção e, enfim, logo a seguir, né, porque dois anos é coisa muito rápida, né? Principalmente agora, vai passar algum tempo, né? Então 2 anos é rapidinho. Agora, em 79, com a anistia, o surgimento da proposta do Partido dos Trabalhadores, a partir do sindicalismo, lá do ABC, coisa e tal, aqui no Rio de Janeiro o MEP se engaja na construção do PT, e especialmente eu me dedico
a construção do PT, né? E na região da Leopoldina, o MEP foi uma das principais forças da região da Leopoldina, em todos os processos de convenção, né, partidária, enfim, os delegados dessa região eram majoritariamente quadros do MEP. Por um lado, um movimento, vamos dizer assim, mas um movimento, queria ser um movimento social a partir da proposta de comercialização direta e solidária, aproximando produtores rurais e consumidores pobres, discutindo toda uma cultura política desses dois polos, né? O PT na perspectiva de um partido de massas, um partido nucleado e um partido democrático, né? E essa proposta do PT, para mim, ela rompe-se em 84. Ela deixa de ter esse quadro partido de massas, nucleado e democrático, para ser um partido mais numa lógica parlamentar. Eu me afasto do PT em 84. Continuo filiado, mas sem nenhuma militância no partido. A partir de 84, então, eu reforço uma atuação na construção do CCAP, em 85, tá? Dentro de favelas. Na proposta de comercialização direta e solidária entre pequenos agricultores, chamados na época, e consumidores empobrecidos de 4 comunidades faveladas do Rio de Janeiro. Manguinhos, Morro da Lagartixa, Morro da Pedreira e Oswaldo Cruz. Tá? E aí essa proposta do CCAP, ele se funda com o nome de Centro de Comercialização e Abastecimento Popular. A ideia era tentar criar um sistema de comercialização alternativo, juntando as duas partes e pensando na possibilidade de ampliar os direitos dos consumidores empobrecidos na área urbana, dentro de favela, coisa e tal. Então, um pé na questão do sistema de comercialização, um outro modelo de mercado, mas na perspectiva de direitos também. Enfim. O CCAP ele é fundado em 85, trabalha, desenvolve projetos de comercialização direta, negocia com o Sudoeste, organizações do Sudoeste do Paraná, experimenta a comercialização direta e solidária com agricultores do Sudoeste do Paraná, principalmente produzindo feijão preto, essas coisas todas. Então vinha um caminhão de lá para cá carregado, a discussão do preço era negociado, não era preço justo. A discussão na época, ela não tem essa coisa de preço justo. Como é que é preço justo? Nós vivemos numa sociedade capitalista com diversas variáveis que interferem diretamente. Então, vamos tentar estimular que produtores, consumidores conversem, pactuem, cheguem a essa decisão de qual é o melhor preço para ambos. MST surgindo no Paraná, trabalho da CPT, ele também começa a crescer. E essa discussão da comercialização direta, ela se dá nesse momento. Não muito claro, mas se dá. Não é algo nada novo, isso há séculos passados já se fala disso, então mas a experiência CAP foi ímpar nesse sentido. Conseguiu, resumindo um pouco, ter um novo apoio da CPEM para poder ativar minimamente produtores aqui de Friburgo, coisa e tal, né? Para fazer feiras comunitárias, compras coletivas e envolvendo produtores do Paraná. Em 93, ele tem um projeto aprovado na União Europeia, da comercialização direta e solidária. Tá? Então o CCAP é um outro momento, assim, e ele inaugura, no final dos anos 80, 88, 89, um outro momento, que percebe que a ação junto a consumidores empobrecidos, aos moradores de favela, a partir da comercialização de alimentos, é muito limitado. O interesse do morador é conseguir ter uma compra de um alimento por um preço reduzido e devido a toda a agitação da sua vida, trabalho, tem que ser algo mais dinâmico, mais fácil e tal. E tendo como um paradigma o próprio modelo de mercado. Né? Supermercado, ele vai lá com dinheiro, compra, enfim. Então inaugura um outro momento, que é o trabalho na área de educação, o trabalho na área de cultura. Começa a trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, trabalha com a
inaugura um trabalho que se chama Semana Zumbi em Manguinhos, alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra, esse 91, pensando exatamente isso, como reforçar a identidade, a cultura, a política das pessoas dentro da favela, majoritariamente negras, que atividades econômicas poderiam gerar recursos para poder subsidiar, fomentar atividades de educação e de cultura, já que nesse momento, 90, 91, não existia nenhum apoio a projetos de atividade cultural, de cultura artística ou de educação artística, isso não existia. Um novo projeto em 97, chamado Projeto de Autodesenvolvimento Humano e Comunitário em Favelas no Rio de Janeiro. Esse projeto é submetido à União Europeia e é aprovado também. E começa a ser implantado no início de janeiro de 2000. Aí as coisas começam a funilar para Manguinhos, né? Então o CCAP, desde essa época, atuando em Manguinhos, Morro da Lagartixa, Pedreira, Valturas, e eu sempre contribuindo com o CCAP lá e estando presente em Manguinhos desde essa época. O trabalho que a Fundação Oswaldo Cruz estava fazendo com o chamado DELIS, o projeto DELIS, Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, isso no ano 2000. E aí, um projeto que surge do movimento, na perspectiva do desenvolvimento, e outro que está na Fiocruz e chega em Manguinhos. É evidente que ocorreram choques mais conceituais, inclusive, e metodológicos no que tange à construção do processo, porque se configurava que era uma rede de empreendimentos no CCAP. Tia Zilda, a comercialização de alimentos, que desde essa época de 85 continua existindo até hoje. Hoje tem um posto de abastecimento no Morro da Pedreira, funcionando totalmente autogestionado. E eles falaram, não, nós Bernardo não funcionamos como rede, porque a decisão é colegiada entre os redes, não tem uma direção hierarquizada, essa coisa toda. Então, se é assim, tá vendo? Tinha o NAJU, o Núcleo de Atendimento Jurídico, enfim, diversas atividades que eu não me lembro todas. E aí se constituiu a rede CCAP. E fica muito claro que tem uma proposta de desenvolvimento que surge a partir da favela. E fala, não, temos que começar a territorializar essa proposta em Manguinhos. Coincide com o DELIS, pela Fiocruz, entra-se em diálogo, percebe-se as diferenças dos projetos e começa-se no CCAP se define isso, de intervir no projeto DELIS por compreender que tem uma capacidade bem maior de desenvolvimento de ações, e o envolvimento de outros atores comprometidos com aqueles conceitos. Mas, como eu falei antes, a metodologia não era uma metodologia de reforçar atores coletivos, suas redes, esse protagonismo, mas sim a reforçar uma lógica mais federativa, né? Dessa divisão territorial das comunidades dentro da área de Manguinhos, né? Então, a representação formal, fazendo parte de um conselho, tá vendo? Então, as representações formais fazendo parte do conselho, é evidente que isso significa a não participação de outros atores coletivos. E nós lutamos contra isso, pensamos num outro modelo, enfim, houve conflitos. Nesse processo, em 2002, sou convidado a vir para a Fiocruz, então vim redistribuído para a Fiocruz por essa modalidade, significa que não teria mais nenhum vínculo com o IBGE. Então fiz essa opção por conseguir conciliar o meu interesse político, de cidadão e tal, com o trabalho do Serviço Público Federal. E vim para trabalhar com o DELIS, com todas as contradições que eu coloquei antes. E trabalhar na Escola Nacional de Saúde Pública, no Centro de Saúde, que era o berço do DELIS, e que era o berço, inclusive, do local do monitoramento e avaliação. Então, essa história, ela é fundante, tá vendo, do que nós vivenciamos hoje.